Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica, Avivamento e Reforma. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, nesse cenário tremendo que é a natureza, que é nosso dia a dia, né, irmãos? Pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, que Ele venha enriquecer nossas mentes, nossos corações, cheio de coisa boa, né, irmãos? Irmãos, deixar um aviso para vocês, vamos entregar nossos vídeos do monólogo. É muito importante que você entregue no prazo para a gente poder editar todos eles. A gente vai começar a passar eles a partir do dia 2. Amém, irmãos? Procure o Mateus, o Guilherme, para poder acertar, alinhar essas coisas, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, irmãos, diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Por tudo o que Deus criou é bom, porque tudo que Deus criou é bom, e não há que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Amém, irmãos? Até aí. Vamos orar, irmãos. Papai querido, papai amado, Deus eterno, todo-poderoso, nos abençoa nessa manhã, papai. Sê conosco, papai. Abençoa, papai, nosso dia, papai. Abençoa nossa semana, papai. Faz com que, pai, a gente possa estar, papai, cada vez mais, pai, na tua presença, Senhor. Nos coloca, papai, na tua direção, papai. Papai, nos alinha, papai, com todos os irmãos da igreja, papai. Com todos aqueles, papai, que estão imbuídos nesse ministério, papai. Tentando, papai, crescer, papai, no Espírito, papai. Crescer, papai, no reino, papai. Crescer, papai, em conhecimento, papai. Por isso nos abençoa, papai. Continua conosco, papai, abençoando, papai, essa igreja, papai. Papai, nos abre portas nesse lugar, papai, para que a gente possa, papai, conduzir a tua palavra, papai, conduzir, papai, o teu ser, papai, conduzir, papai, o teu espírito, papai. Usa, papai, usa-nos. E através de nós, papai, nos faz conhecedores, papai, da verdade, papai, de um corpo unido, papai, um corpo junto, papai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, papai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele dá ênfase a algumas coisas que não são pertinentes ao Espírito de Deus. E muitas vezes a gente está vivendo coisas que a gente não entende, mas o Espírito falou expressamente que nós vamos viver tempos difíceis, tempo de apostasia. Mas o que vem ser apostasia, irmãos? Você vive apostasia? Você está vivendo em apostasia? Pois nós estamos vivendo os últimos tempos. Você sabe se você vive em apostasia? Você sabe se os irmãos que estão ao seu redor vivem em apostasia, irmãos? Irmãos, é muito difícil, irmãos, a gente não saber que a nossa própria boca, o nosso próprio coração está cheio de apostasia. Porque nós falamos daquilo que nós não conhecemos. E às vezes a gente interpreta coisas da forma que não são para serem interpretadas. Às vezes nós somos guiados por influências ruins, por influências malignas, por espíritos do anticristo. E isso não sou só eu, irmãos, não é só você, irmãos, somos todos nós no corpo, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente se apega fazendo certas coisas que parecem ser simples, mas é apostasia. Nos últimos tempos, irmãos, quem de nós não tem falado mal da igreja? Nós vemos
algumas atitudes de igreja, nós vemos algumas atitudes de pastores, algumas atitudes de irmãos, e nós falamos mal da igreja, irmãos. Quem de nós, ultimamente, não falou, eu queria sair dessa igreja, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando esse povo mais. Esse pastor, esse irmão. Quem de nós, irmãos, não se acha no lugar errado, irmãos? Na hora errada, no momento errado, irmãos? Quantas vezes a gente vê, a gente falar em casa, às vezes, nossa, eu estou um pouco cansado dessa igreja. Irmãos, nós temos que ter discernimento, irmãos. E nos preocuparmos um pouco mais com o corpo. Nos preocuparmos um pouco mais com o que a gente fala. Em quem a gente influencia, irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente sai da igreja falando dos irmãos da igreja perto dos nossos filhos. Ah, você viu aquele irmão, você viu aquela irmã, você viu isso, você viu aquilo, você viu o pastor como ele foi, você viu? E a gente, sem querer, está influenciando nossos filhos. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho e falando mal das coisas que nós vivemos na igreja, falando mal dos irmãos. Como a gente está influenciando aquelas pessoas que ali estão? Muitas vezes na escola, onde a gente está, irmãos? Muitas vezes a gente está ouvindo pessoas falando mal da igreja, irmãos, falando mal dos irmãos, falando mal daquilo que nós vivemos em corpo, irmãos. Lavando a roupa suja no meio de todo mundo. Fazendo com que as pessoas enxerguem a nossa igreja de uma forma ruim. De uma forma que não é verdade. Porque aquilo às vezes são nossas mazelas, são nossas carências, são aquilo que a gente vive, aquilo que a gente enxerga, aquilo que está de maldade no nosso coração. E não está vendo a realidade daquilo, irmãos. Não está vendo a intenção daquilo. Não está vendo a direção daquilo, irmãos. E muitas vezes a gente faz de forma errada. A gente influencia as pessoas, irmãos. De uma forma errada. Muitas vezes a gente coloca a nossa vida na palavra. E transporta a palavra para a pessoa de uma maneira que eu estou vivendo uma coisa ruim, uma coisa... Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com a apostasia, irmãos. Amém? Estamos vivendo dias de confusão, irmãos. Dias de apostasia. Às vezes nós nos pegamos, irmãos, fazendo coisas que a gente nem percebe que é apostasia, irmãos. Será que estamos discernindo o corpo, irmãos? Será que nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo, irmão? Que o Espírito está alertando, irmãos? O que o Espírito Santo tem bradado em nosso coração, irmãos? Será que nós temos ouvido, irmãos? Será que nós temos vivido, irmãos? Qual a influência? Sob qual influência nós estamos vivendo, irmãos? De espíritos enganadores? De doutrinas de demônios? Estamos sendo hipócritas? Irmãos, eu queria falar um pouco sobre influência, irmãos. Influência, irmãos. O que vem ser influência, irmãos? No dicionário tradicional, irmãos, diz assim: ato ou influência, ato ou efeito de influir, de induzir. Ela pode ser boa ou ruim, dependendo do agente ou de nós. Ação de um agente físico ou espiritual sobre alguém, alguma coisa, suscitando-lhe modificações. A influência pode vir através de objetos, de coisas, pessoas astutas, ilustres, ou de boa conversa, e também da nossa ganância, da nossa própria deficiência e de nossas mazelas e carências, irmãos. A influência pode ser boa ou má, irmãos. A influência pode ser maléfica ou benéfica. Ela pode levar bem ou mal. A influência pode vir de um livro, irmãos, mal interpretado. Pode vir de um texto da Bíblia que foi colocado da sua mente de forma errada, ou que entrou no seu coração de forma errada, por causa do que a gente tem de mazela, porque a gente tem de carência, irmão. Às vezes a gente coloca aquilo na nossa vida e passa para os outros dessa forma ruim, irmãos.
Porque o nosso parâmetro, o nosso padrão está sendo errado. A pedra de esquina da nossa vida está sendo errada. E nós estamos baseando em coisas que não devemos. Às vezes a gente pega um livro de Wesley, de um cara famoso aí, e a gente interpreta a frase que ele falou no nosso contexto, e isso às vezes é ruim. E às vezes é bom. Às vezes é da forma correta. Mas muitas vezes a gente influencia dessa forma. Às vezes você influencia seu irmão a ler coisas que não são inerentes a Deus. Se alguém pergunta para você, você está sendo influenciado por quem? Por qual livro? Por qual doutrina? Por qual espírito? O que você responderia, irmãos? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Eu quero chamar a atenção aqui que temos que tomar cuidado do momento que estamos vivendo. Nós temos que ter discernimento do momento que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, irmãos. E que lá no versículo 1, o Espírito diz assim, o Espírito está dizendo, irmãos, porém, irmãos, é uma obstrução, uma oposição, uma interrogação, irmãos, não é um final. Porém, expressamente, olha a palavra que ele usa, expressamente por meio de palavras precisas, isso quer dizer, irmãos, claras, com finalidade definida, com um objetivo, especialmente, olha só que interessante, estamos vivendo os dias de hoje, de que forma? Ele fala aqui que, ele traz a nossa mente aqui, irmãos, nós estamos vivendo por com apostasia da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, irmãos, pela hipocrisia do homem que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Então, irmãos, nós vivemos tempos difíceis de entendimento, porque nós somos influenciados por aqueles que estão sendo influenciados. E o Espírito tem que discernir isso na gente, a gente tem que saber discernir isso no corpo, a gente tem que saber discernir isso no momento que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo. É um tempo difícil, um tempo de muita exposição de coisas ruins, negativas. E nós não podemos trazer isso para dentro da nossa vida. A televisão nos influencia mal, a internet nos influencia mal. Aquilo que nós lemos, muitas vezes, dependendo do que lemos, da forma que interpretamos, isso nos faz viver coisas ruins, irmãos. E o Espírito aqui está alertando, ele está gritando, ele está bradando, porém, expressamente, os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Temos que tomar cuidado. Irmãos, a problemática que nós estamos vivendo, irmãos, é que nós temos uma natureza definida e um propósito, irmãos. Nós podemos até falar de coisas que não são inerentes a isso, mas sempre vai voltar a isso, a nossa natureza, a como nós vivemos, qual é o nosso propósito. Se nós não tivermos um propósito claro em nossas vidas, irmãos, nós vamos ler coisas e vai nos influenciar, nós vamos ouvir coisas e vai nos influenciar. Nós temos que ter noção daquilo que é propósito, daquilo que é natureza. Eu sou filho de Deus, a minha natureza é o céu, não é a terra. A terra não pode me influenciar. As coisas da terra, estou dizendo o tempo, as ações, as coisas más não podem nos influenciar. A gente não pode ser influenciado por essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Irmãos, igreja, corpo, ajuntamento são métodos de Deus. A igreja é o nosso método de construir, de trazer o reino
para a terra, de juntar o espiritual com o carnal, de trazer as coisas de Deus aqui para a terra. Porque nossa natureza é o céu. Nós viemos de lá. E é para lá que nós vamos voltar. Então, as coisas que influenciam a gente aqui não podem ser daqui. As coisas que nos influenciam têm que ser de lá. Nós temos que ser influenciados pelas coisas de Deus. Pela palavra de Deus. Nós temos que escutar o Espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo. Aquele que nos traz paz. Aquele que nos traz paz nas nossas escolhas. Irmãos, Deus ele não colocou a gente aqui na terra, irmãos, para a gente não viver coisas que influenciam, irmãos. Deus é Pai, Ele trabalha na oportunidade, irmãos. Ele colocou a gente aqui por algum propósito, irmãos, que está definido. Nós temos que aprender isso, irmãos. Deus não nos afastou, não afastou o inimigo de nós, irmãos, para não nos influenciar, irmãos. Não, irmãos, Ele deixa o inimigo aqui, irmãos, o tempo todo, irmãos. Ele está aqui o tempo todo ao nosso redor, irmãos, tentando nos influenciar, irmãos. Deus não nos colocou pessoas boas só na nossa vida, irmãos. Colocou todo tipo de pessoas, irmãos. Deus não nos tirou do mundo, irmãos. Ele, ao contrário, Ele nos colocou no mundo para influenciarmos, para mudarmos a vida das pessoas, para trazermos as pessoas da morte à vida. Nós temos que ter noção de que as coisas que Deus fez para a gente aqui, elas são terrenas. E isso não pode, essas coisas não podem influenciar a nossa vida, não pode fazer diferença na nossa vida. O dinheiro não pode fazer diferença na nossa vida, os objetos não podem fazer diferença na sua vida. A gente tem que tirar isso do nosso coração, do nosso cotidiano. A gente precisa deles? Precisa. Mas isso não pode ser o nosso Deus. Isso não pode comandar a nossa vida, não pode influenciar a nossa vida, nossas decisões. Nossa decisão tem que ser espiritual. Tem que ser racional. Tem que ser de bom. De bom para os irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. E não pode ser por influência deles que isso vai fazer diferença na nossa vida. Não pode ser por palavra deles. Irmãos, veja bem, é diferente uma pessoa falar uma coisa, isso fazer diferença na sua vida, e você pegar e escutar uma coisa de uma pessoa e discernir o Espírito que tem falado. Quem tem falado? Pedro, muitas vezes, ele falou para Jesus, aquele jeitão dele, e muitas vezes Jesus falou assim, é o anticristo que está em você que está falando. Não é você, não vem de você. É o Espírito que está em você que está falando. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, irmãos, do que a gente escuta, do que a gente passa. Amém? Irmãos, nós vamos viver com pessoas difíceis, irmãos. Tem pessoas que vão viver casamentos difíceis, vão viver relações difíceis. Mas a promessa do Senhor, ela é clara. Nós podemos fazer a diferença em tudo isso. Nós podemos. Muitas vezes você vê seu cônjuge, seu irmão, brigando com alguém, tendo problemas com alguém. Aquilo que você vai influenciar ele faz a diferença, irmão, na vida dele. E muitas vezes uma palavra que você fala, não, manda esse irmão se danar, não, você tem que tratar sua esposa assim. Tem que tomar cuidado, irmão, com o Espírito que estão falando com você, irmãos. Tem que tomar cuidado. A gente tem que ter esse discernimento dentro da gente. O Espírito tem que ouvir o Espírito Santo. Aquilo que traz paz, irmãos, aquilo que traz alegria, aquilo que traz, sabe? Não pode deixar o coração enganoso, deixar enganar a gente, irmão. Ou aquela expressão, aquela carência nossa, enganar a gente, irmãos. A gente tem que discernir. Lembre-se, Deus é Pai e trabalha com oportunidade, irmãos. Às vezes você pede para Deus um ministério tranquilo e está errado. Às vezes você pede para Deus uma igreja tranquila e está errado. Porque nós temos que viver aquilo que Deus coloca como oportunidade nas nossas vidas, nós vivemos e aprendemos. Às vezes aquele irmão difícil vai te ensinar alguma coisa. Às vezes aquela irmã difícil vai te ensinar alguma coisa. Às vezes você vai ensinar a eles alguma coisa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. O inimigo usou a palavra para tentar persuadir Jesus. E muitas vezes
Nós usamos a palavra com nossas mazelas, com o nosso querer, com a nossa vontade. E não com a vontade de Deus. E não com o olhar de Deus, não com o padrão de Deus. E não como Jesus, como pedra de esquina, um alinhamento. Irmãos, e engano se a gente vai viver com pessoas fiéis ao nosso lado, irmãos. Cristo, o ministério dele, ele tinha Judas, ele tinha Pedro, ele tinha Tomé, um incrédulo, um que ia ser o que ia entregar ele, que ia ser o traidor, e um que falava às vezes tanta besteira, tanta criancice, porque ele não discernia o espírito que ele estava falando. Ele era sanguíneo, ele era de momento, ele falava aquilo que dava na cabeça, não discernia. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. O nosso ministério vai ser cercado de todas as coisas, irmãos. Não vai ser só coisas boas, não, porque a gente tem que aprender a conviver com os irmãos, a conviver com as pessoas, a discernir o Espírito. O Espírito Santo vai ajudar a gente a fazer as melhores escolhas, por isso a gente tem que dar ouvido a Ele. O Espírito Santo vai conduzir a gente na melhor influência, porque a gente tem que dar ouvido a Ele. Jesus, Ele é a pedra angular, a gente tem que ver aonde Ele está nos colocando no corpo, de que forma, de que jeito. Irmãos, nós estamos aqui para ajuda, irmãos. Nós estamos aqui para acolher, nós estamos aqui para receber da melhor forma possível, irmãos. E não nas nossas carências, irmãos. Olhar para a pessoa como nossa carência. Olhar para a pessoa como nosso irmão. Como aquele que merece melhores coisas do que nós. Amém, irmãos? Irmãos, ainda falando sobre natureza e propósito, irmãos, a nossa natureza, ela é do céu, ela é dos lugares celestiais. E nós estamos apresentando a Deus aqui na Terra. Nós estamos implantando o reino de Deus aqui na Terra. Nossa vida é influenciada por Deus, por esse reino, não pelas coisas visíveis que nós temos. Não pelas coisas que nós apalpamos, não pelas coisas que... Não, isso também. Mas nós temos que ser influenciadores do bem, das coisas boas, do espiritual, daquilo que é do reino. Nós temos que discernir Cristo na nossa vida. Fazemos um corpo saudável, um corpo unido. Porque isso é o método de Deus. O corpo é o método de Deus de trabalhar. Muitas vezes a gente vê igrejas sendo guiadas por espíritos malignos, com ideias tremendamente contra Cristo. Fortemente contra Cristo. Qual que é o nosso papel? Descer o pau naquela igreja? Não, irmãos. A igreja é o método de Deus. Nós temos que orar, irmãos. Temos que interceder e às vezes ajudar. Porque a nossa visão tem que estar em Cristo. Nosso alvo, nosso padrão. O corpo é Cristo. E nós fazemos parte do corpo. Amém? Nosso propósito, irmãos, é esse, irmãos. Ele está definido. O nosso alvo é Jesus, irmãos. Ele trabalha no ministério, irmãos, dessa forma, irmãos, com pessoas difíceis, com pessoas fáceis, com casamentos difíceis, com casamentos fáceis, com, sabe? E às vezes nós nos pegamos reclamando dessa situação, daquilo que aparece na nossa mão, irmãos. Mas Deus vai trabalhar na oportunidade com você. Ele vai dar a oportunidade de colocar pessoas boas na sua vida, pessoas ruins. Homens com má intenção, homens com boa intenção. Mas às vezes com entendimento errado, às vezes com entendimento certo. Então você tem que ter o Espírito Santo agindo em você, escutando o Espírito Santo, você discernir isso com paz, com alegria. Discernir o corpo. Amém, irmãos? Irmãos, ainda no 4 fala assim, irmãos. Transmitindo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e as de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tudo tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, irmãos.
Irmão, nós temos que viver esse mundo, irmãos. Mas de olho no futuro, irmãos. De olho no futuro. Jesus vai voltar, irmãos. Ele está às portas. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, irmãos. A palavra no Espírito certo, irmãos. A palavra guiadas pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, irmãos. Não dando ouvido para o demônio, para o inimigo, irmãos, para o anticristo, irmãos, para pessoas más, irmãos. Porque elas usam a palavra contra Deus, irmãos. A gente tem que discernir, usar a palavra com o Espírito Santo, irmãos. Com entendimento. Por isso que a gente tem que crescer em espírito, irmão, em entendimento. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos. Porque estamos no Deus vivo. Porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a juventude, mas se exemplo dos fiéis, irmãos. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, irmãos. Persiste em ler, irmãos, exortar e ensinar, até que eu vá, até que ele venha, irmãos. Até que ele venha, irmãos. Não desprezes o dom que há em ti, irmãos. O dom que Deus colocou em você, a ferramenta que Deus colocou em você, irmãos. Você já sabe que é para engrandecer o corpo, para o corpo crescer. Para nós chegarmos à estatura de varões perfeitos, irmãos. A mente de Cristo, irmãos. E isso não é nossas mazelas, não somos nós, irmãos. É Deus, irmãos. É Cristo em nós, irmãos. Essa unidade, irmãos. Nós não fazemos por nós mesmos. Nós fazemos pelo corpo, irmãos. Pelas pessoas. Por aqueles que nos cercam. Por aqueles que não fazem parte do corpo, que estão no mundo, irmãos. Que nós vamos resgatar. Não desprezes o dom que há em ti, irmãos. Deus te deu um dom, irmãos, para você fazer o que é melhor, irmãos. Não despreze, irmãos. O qual te foi dado por profecia, irmãos, com imposição de mãos, de presbíteros, irmãos. Medita nessas coisas, irmãos, ocupa-te delas, irmãos. Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Para que todos vejam o seu progresso, irmãos. Para que todos vejam que isso faz parte da sua vida, que é o seu dia a dia, que é a sua influência. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, irmãos. Persevera nessas coisas, porém, fazendo isso, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Aquele que você influencia, irmãos. Se o Espírito de Deus está te influenciando, irmãos, você vai trazer pessoas à realidade de Deus, ao reino de Deus, à natureza de Deus. Você vai ensinar as pessoas a natureza que elas foram feitas. Qual o propósito que Deus tem na vida delas? E que não são coisas desse mundo, não, irmãos. Não é ter um carro melhor, não é ter uma casa melhor, não é. Isso tudo faz parte da nossa vida. Mas não é isso, irmãos. Isso não é o principal. Se estiver atrapalhando a sua vida, joga isso tudo fora, irmãos. Se estiver influenciando a sua vida, joga tudo isso fora, irmão. Que nem fez Jesus falou pro jovem lá que veio procurar ele para pedir conselho, irmãos. Ele falou, se essas coisas estão te influenciando, joga tudo fora. Lança tudo fora. Porque isso está te influenciando a sua vida. Dá para os pobres, dá para os... Se é um olho que te atrapalha de entrar no reino, irmão, arranca ele e joga fora. Se é tua mão, corta ela e joga fora. Nós temos que ter discernimento do corpo, irmãos. Se a nossa mão, nosso olho, nosso coração está atrapalhando a gente no reino, irmãos. De influenciar as pessoas de coisas boas, irmãos. De coisas que são padrão de Cristo, padrão de Jesus. Tira da sua vida, irmãos. Tira da minha vida. Ô Senhor. Nós temos que ter discernimento, irmãos, como nós influenciamos. E como nós somos influenciados. Os tempos são difíceis, são trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos de apostasia. Nós temos que saber o que é apostasia. Quando a gente fala mal da nossa igreja, ou mal dos nossos irmãos, nós estamos falando mal de nós mesmos. Nós estamos falando dos nossos erros, das nossas mazelas, daquilo que é pertinente a nós e não a Deus. Porque a parte de Deus é perfeita, é agradável. Amém, irmãos? E traz paz. Irmãos, é só isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Meu Pai querido, Papai amado, nos abençoe nessa tarde, Papai. Ser conosco, Papai. Papai, nos traz discernimento, Papai, daquilo que, Papai, que foi falado, aquilo, Papai. Para que a gente possa, Papai, trazer aquilo para nós, Papai, que é bom, Papai, aquilo que não presta, que foi falado aqui, Papai, joga fora.
para não fazer parte da nossa vida, irmão, papai. Pai, nos abençoa, Pai, nos conduz, papai. Que o Espírito Santo, papai, venha a nos ensinar, papai, a nos conduzir, a nos dirigir, papai, a nos exortar, papai, no momento certo, papai, no momento, papai, que nós precisamos, papai. Papai, que a gente possa, papai, morrer para nossas coisas, papai. Mas que a gente viva para o corpo, papai, para a igreja, papai, nos ensina, papai, dessa forma, papai. Nos exorta dessa forma, papai, nos conduz dessa forma, nos alinha, papai, nessa forma, papai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, papai, em nome de Jesus. Amém. Vamos até a próxima, irmãos.